Passageiro de jatinho de Vorcaro, Nicolas quer te enganar mais uma vez. Acorda, Brasil! A novela da vez envolve o deputado federal Nicolas Ferreira, um jatinho, um banqueiro chamado Daniel Vorcaro, o escândalo do banco, a militância digital do PT e picles. Sim, picles. Mas calma que a gente chega lá. Tudo começou quando a coluna da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, que vem noticiando furos de reportagem ligados ao escândalo financeiro do informou, nessa terça, que o Nicolas usou durante a última campanha presidencial um Embraer 505 Phenom 300 para percorrer o país e pedir votos a Bolsonaro, junto a um pastor da Igreja Lagoinha. A aeronave pertencia a uma empresa chamada Prime U, que, segundo Malu, tinha Vorcaro como um dos sócios. Nicolas e pastor ligado à Lagoinha usaram um jato de Vorcaro em campanha por Bolsonaro em 2022. Nicolas respondeu dizendo que se tratava de um evento da comunidade evangélica, com a qual ele é envolvido, e que não tinha motivo na época de suspeitar da organização que proveu o transporte. Tudo com muita ironia, daquele jeito que a esquerda odeia. Me explica. Oi amigos, tudo bem? Aqui é Maurílio. Dá uma força para o nosso canal, se inscreve aí, deixe seu comentário, curte nosso vídeo. Foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda, fiquem todos com Deus. Me explica agora aí, Nicolas, seu envolvimento com o Vorcaro e com o Banco Master. Agora eu quero ver. Você fez um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não. Nesse caso foi a mulher do Moraes. Então você esteve com ele de forma secreta na sua casa? Não. Nesse caso foi o Lula. Recebeu 5 milhões em contrato com o Banco Master? Também não. Nesse caso, foi o ministro do Lula que recebeu esse dinheiro. Então ele financiou esse evento que você estava aí viajando para fazer campanha para o Bolsonaro? Não. Ele estava financiando os eventos do ministro do STF. Ah, mas é claro que ele estava com você no avião, não é mesmo? Não. Mas o advogado do Banco Master estava. Nesse caso também não foi comigo. Foi com o ministro Dias Toffoli. Mas está na cara que você está ligado, com o Banco Master. Afinal de contas, você não assinou a CPMI do Banco Master para investigar o que está acontecendo. Não, eu assinei. Sabe quem não assinou? Os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB e do PV. Todos de esquerda. Tá, então que cargas d'água eles estão te acusando? Vem cá que eu vou te explicar. Há literalmente 4 anos atrás, eu fui convidado para poder participar de um evento chamado Juventude pelo Brasil. E este evento, que fez a logística, eu não fiz. Contrataram uma empresa, eu não contratei, para poder fazer este transporte. Ou seja, era de uma empresa e dentro dessa empresa tinha vários sócios e dentro desses sócios um deles era o Vorcaro. Ou seja, a narrativa de agora é de que eu sou responsável por um ato futuro de alguém. Caramba, como que eu vou prever isso? A partir de agora eu vou entrar no Uber e perguntar, cara, você vai cometer algum crime no futuro? Senão eu tô lascado, porque eu sou seu passageiro. Eu, por exemplo, faço palestras no Brasil inteiro. Imagina se eu responder por cada crime que uma outra pessoa cometeu só porque eu usei o avião dela para poder ir fazer algo. Pensa. E naquele momento não tinha o porquê de eu simplesmente chegar e investigar a empresa ou quem está pagando, porque no fim das contas, ele não estava sendo exposto como uma pessoa investigada. Ele operava normalmente, investia em clubes, em empresas, em eventos. Ele, inclusive, tinha uma parte do time do Galo. Aí imagina o jogador do Galo responder agora porque o cara que investiu em você fez um rolo lá no futuro depois. O que tem a ver, cara? Sabe o que é isso? É porque na falta de encontrar crime em mim, eles precisam encontrar crime no outro e tentar botar a culpa em mim, e me envolver depois de 4 anos. Tá de sacanagem, né? É quase um roteiro de ficção científica. Nicolas Ferreira, o deputado que precisa prever crimes futuros. Nicolas entrando num avião e perguntando: antes de embarcar, alguém aqui pretende cometer fraude bancária em 2029? Ou seja, é uma tentativa ridícula de assassinato de reputação. É simples. Como o cara vai saber quem é sócio de uma empresa que é sócia de um avião que ele foi convidado para uma caravana e que esse sócio cometeria crime 3 anos depois? Não há crime na coluna da Malu Gaspar, aliás. Ela só relata o uso de um jato operando como táxi aéreo da Prime U na caravana Juventude pelo Brasil em 2022, com rotas confirmadas por transponder e fotos públicas. Nicolas não conhecia o dono na época, foi a convite do pastor e sem vínculo.
Como não eram atos oficiais da campanha de Bolsonaro, não precisava declarar ao TSE. A Prime U confirma o fretamento padrão. Ou seja, resumindo a denúncia, um cara pegou um avião que era um táxi aéreo. 3 anos depois, descobriram que um dos sócios de uma empresa ligada ao avião cometeu crime. Conclusão da militância petista: Pegamos o Nicolas! é tipo acusar alguém de participar de um assalto porque ele pegou um Uber e 3 anos depois o motorista virou assaltante de banco. Prontinho, chegamos. Quanto que deu aí, melhor? Ô, cara, tô com uma peça aqui, você fica quietinho e pode fazer o pix de todo o dinheiro que você tem aí. Que isso, irmão? Que isso? Pode que me isso? fazer, manda logo. Que isso? E aí vem o detalhe maravilhoso. Pelo visto, a aeronave nem do Vorcaro era. Segundo a Aeroin, a aeronave G700 tem um CNPJ próprio, de propósito específico, o que é uma prática comum na aviação, inclusive para aeronaves financiadas por bancos. Nesse CNPJ só constava um administrador, Marcos da Mata, fundador e dono da Prime U Táxi Aéreo. Além de ter um táxi aéreo comum, a Prime U tem seu principal foco no aluguel, incluindo lanchas, iates, helicópteros e mansões, além dos aviões. Ou seja, o negócio é tipo um Airbnb, só que para bilionário. Você aluga um jatinho igual aluga uma casa de praia. Mas na cabeça da militância virou praticamente o esquadrão do crime aéreo internacional. Sim, Nicolas usou fatos e a lógica para esclarecer a situação. Mas como o cérebro petista é impermeável a fatos e lógica, a militância passou a atacar Nicolas, ignorando a realidade. Engraçado como eles passam pano pro Xandão, que fumava charutos e bebia vinho no bunker do Vorcaro, passam pano pra mulher do Xandão, que tinha contrato de 129 milhões de reais para proteger o Vorcaro, passam pano pro Lula, que se encontrou escondidinho com o Vorcaro e que tinha ministro recebendo mesada do banqueiro. Mas surtam com voos do Nicolas, num avião que alguém disse que pertenceu a Vorcaro e vários sócios, anos antes de se saber de qualquer crime. Nicolas voou no jatinho ligado a Vorcaro em 2022, antes de qualquer escândalo. Lula se reuniu pessoalmente com Vorcaro no Planalto, sem registro na agenda, em dezembro de 2024, durante o auge da fraude do Master. Duas caras do PT. Atacar o outro lado enquanto faz pior. Mas talvez não seja só dissonância cognitiva. Talvez seja um ataque organizado e ensaiado. Porque uma dessas militantes, Crisca Carvalho, fez uma burrada e sem querer expôs todo o esquema deles. A jumenta recebeu o briefing do governo e não se ligou que aquilo eram instruções. Simplesmente copiou e colou. Atenção, militância! Foco! Temos 2 frentes claras! Acorda, Brasil! Vamos ressignificar a tag. Objetivo? Expor Nicolas, jatinho do Vorcaro, pastor da Lagoinha, envolvimento na CPMI do INSS, descaso com Minas Gerais. Direcionamento? Tweets autorais com questionamento político. Explorar a contradição entre discurso antissistema e proximidade com banqueiro. Paterna incoerência. Acorda, Brasil, agora é pra mostrar quem ele realmente representa. Que vexame! Isso é tipo quando o vilão de filme de espionagem deixa cair o plano inteiro da operação na mesa. É o nível de profissionalismo de um desenho do Scooby-Doo. Os caras montam toda uma operação digital e a militante simplesmente copia e cola o manual. Pior é saber que o nosso dinheiro está sendo usado para pagar esse povo. Ela nem para fazer igual ao Lindbergh e o Boulos, que pelo menos usaram chat GPT para disfarçar. Imagina que tristeza, você é tão burra e tão incompetente que o único trabalho que você consegue é puxar saco de político e passar pano para governo que enfia imposto novo no rabo do país todos os dias. Não conseguiria ganhar um tostão em um emprego decente, tem que se contentar em ser capacho de bandido. E o pior, nem isso sabe fazer direito. QI 83 para esse pessoal é esperança mesmo. Aliás, Crisca é funcionária da Perseu Abramo, instituto por trás da Pode Espalhar. Então, essa ação não é de uma militante independente. Ela trabalha na fundação do PT, coordenando militância digital. Provavelmente ganha uns 10 mil reais ou mais. E você paga. Você paga por essa porcaria até quando compra 1 quilo de arroz. E claro, o briefing chegou também para a boneca de pano esquerdista e deputada federal Batata Amaral.
Ela usou suas redes sociais para provocar seu colega de parlamento, Nicolas Ferreira. Passageiro de jatinho de Vorcaro, Nicolas quer te enganar mais uma vez. Acorda, Brasil! Repara que ela usou o Acorda Brasil como mandava o briefing. Boa, menina! Adestradinha! Nicolas Ferreira, para você, ele tá aqui todo dia na rede social, performando humildade e simplicidade. Peregrina 240 quilômetros até Brasília, debaixo do sol quente. Grava vídeo na lama, come frango com farofa, Não, esse é outro. Mas enfim, você entendeu. Ele quer que você ache que ele é do povo, que é ele o povo, que ele é você. Mas nenhuma farsa dura para sempre. Olha só a companhia, olha só o meio de transporte, olha só o dono do jatinho, olha só o feito. É isso mesmo. Em outubro de 2022, Nicolas Ferreira voou no jatinho particular do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, que todo mundo já sabe quem é essa altura, e que hoje está preso pela Polícia Federal, protagonista da maior fraude bancária da história do Brasil. Bicho, há 2 semanas essa mulher estava recebendo como convidados do próprio casamento o Xandão e a esposa dele, que é uma advogada com contrato de 129 milhões com o Vorcaro. Eu até entendo que o brasileiro médio tem memória de RAM, mas aí já é forçar demais, né, Tabata? O jeito que essa moça fala, eu acho até engraçado. Ela parece personagem de novela infantil, né? Estilo Carrossel ou Chiquititas. Mas eu vou ser sincero, eu tenho uma admiração profunda por esse nível de cara de pau, sem zoeira. Eu jamais teria essa coragem. Se eu fosse a Tabata e me mandassem esse briefing, eu juro que eu não teria coragem de gravar. Eu falaria, pessoal, vamos repassar para outra pessoa fazer? Tá muito recente o meu casamento lá. Deu muito bafafá o casal Moraes como convidado. Vamos deixar a poeira baixar primeiro. Absolutamente fascinante a Tabata. Protagonista da maior fraude bancária da história do Brasil. A Batata foi forjada artificialmente para isso desde a adolescência. Praticamente um bebê de proveta do Jorge Paulo Lemann. Isso para ela é tranquilo como tomar um cafezinho. Qual terá sido o presente de casamento que ela recebeu da dona Vivi, hein? Ganhar 129 milhões do banqueiro, fumar charuto na mansão do banqueiro, ligar para o Banco Central para interceder pelo banqueiro, aí é de boas. Aí ela chama para o casamento. Você quer falar de ética, Tabata? Pô, seu marido passou o filho de uma procuradora amiga de 63º colocado para primeiro colocado num concurso, deixando o cadeirante, que é primeiro colocado, para trás. Além do mais, é curioso ver a Tabata gritando sobre o caso do Banco Master. Vídeo, acusação, insinuação. Só esqueceu de uma coisa básica: assinar o pedido de CPI para investigar o banco. Quem quer investigação, assina o requerimento. Quem quer apenas narrativa, grava vídeo para a rede social. E aí a gente vê o porquê da obsessão da Tabata com o Nicolas. A resposta simples do Nicolas teve muito mais curtidas e compartilhamentos do que o vídeo original da Tabata. 51 mil curtidas contra 18 mil dela, 7 mil republicações contra 3 mil dela. E essa nem foi a maior humilhação. A resposta do Nicolas fez a galera não só se contorcer de rir, mas também entupir as redes com memes da Tabata e de Picles. Enfim, mais um dia. Mais uma tentativa de assassinato de reputação frustrada da esquerda contra o Nicolas. Nessas horas, a gente assiste a uma aula ao vivo de por que o PT e seus auxiliares querem tanto censurar e controlar as redes. Porque eles só apanham, são desmascarados e ridicularizados nelas.